Boa noite a todos. Que Jesus, nosso Mestre, nosso irmão maior, seja por todos nós. Nós trouxemos hoje para a reflexão o tema Compreendendo o Pensamento de Jesus. Nós vamos fazer uma reflexão sobre o que é pensar. Essa propriedade, esse atributo que todos nós temos e procurar entender qual o mecanismo que nos leva a isso e qual a melhor forma de lidar, de tratar esse atributo. Primeiro vamos entender o que é pensamento. Tá? Pensamento é... Se a gente fosse falar tudo que a gente sabe sobre pensamento, ela ia me expulsar 2 horas pelo menos. Né? Porque o pensamento ele tem um conteúdo muito grande em relação aos seus conceitos, aos seus valores. Para a ciência e para a doutrina espírita, o pensamento é uma energia. Ok? Isso aí a gente vai entender como é que isso se definiu dentro da ciência. Ao longo do tempo, o homem vem buscando entender, estudar esse mecanismo em si. Algumas coisas, a doutrina espírita, quando falou lá com Allan Kardec, já em 1857, desde o Livro dos Espíritos e de toda a obra da codificação, que vem falando algumas coisas nesse sentido. No Evangelho segundo o Espiritismo, a terceira obra da doutrina espírita, no capítulo 18, nós vamos encontrar ali os puros, bem-aventurados os que têm puro o coração. Eu só vou confirmar o capítulo que eu estou meio cego, estava vendo ali, mas no capítulo 8, desculpe, bem-aventurados os que têm puro o coração. E ele faz, nesse capítulo, uma parte, um estudo de uma passagem de Jesus chamada pecado por pensamento. Né? Eu não vou precisar escrever o capítulo mesmo. Tá? Então, para a doutrina espírita, o pensamento é uma energia. Para a ciência, o pensamento é uma energia. De onde dimana isso? De onde sai isso de nós? Para a doutrina espírita, é da mente. Para a ciência, a princípio, saía do cérebro. Aí vamos perguntar, mas a mente não é no cérebro? Não. Para a doutrina espírita, nossos conceitos são diferentes. Então vamos estudar, vamos entender primeiro o que fala a ciência e depois nós pegamos desse roteiro e vamos entrar na doutrina espírita e vamos entendendo nela por si só. Para a ciência, quando ela começou a estudar mais intrinsecamente o organismo humano, ela chegou à conclusão que o pensamento dimanava do cérebro. Para a ciência, o cérebro era um órgão. Até 1950, 1970. Era um órgão. E descobriu-se posteriormente que não é um órgão, que o cérebro é uma glândula. Né? Então, a ciência dava a se entender que essa energia dimanava do cérebro, porque as análises, os estudos que faziam, davam conta, na década de 50 do século passado, de que o cérebro continha de 2 a 5 milhões de neurônios. 2 a 5 milhões de neurônios. Na década de 60, pois 10 anos depois, chegou-se à conclusão que o cérebro possuía 50 bilhões de neurotransmissores, que eram esses neurônios permanentes.
Na década de 70, a ciência chegou à conclusão que o homem porta aproximadamente 100 bilhões de neurônios, estes sim, reconstituíveis. Ou seja, entendia-se anteriormente que se esses neurônios, por algum motivo, sofressem algum problema, eles não se reconstituíam, mas ela descobriu que reconstitui. Salvo algumas situações decorrentes do comportamento humano a que em condições que estão especificamente submetidas. Por exemplo, descobriu-se naquela época, em 1970, que o organismo humano, o cérebro humano, necessitava de 20% de todo o consumo de oxigênio que o organismo precisa. Ou seja, tudo aquilo que o organismo absorve de oxigênio através do pulmão, que vai oxigenar o cérebro, se faltar uma quantidade inferior a 20%, começa a colocar em risco a vida desses neurônios. E uma grande parcela dela pode se perder em função da falta dessa oxigenação. Isso aí já é de consciência de quase todo mundo, né? Então, para a ciência, até então, quando se descobriu que o cérebro era uma glândula e não um órgão, muitas pesquisas começaram a surgir diante disso. E o que aconteceu? Para ele chegar nessa conclusão de que não dimanava ao pensamento do cérebro, e sim de algo além do cérebro, ou de um reservatório, que eles chamavam, onde se guardava todo o histórico, tudo aquilo que você aprendia, todo o conhecimento era acumulado nesse reservatório, que aparentemente para eles estavam no cérebro. Só que numa experiência, certa vez, num procedimento cirúrgico, onde uma pessoa estava sendo submetida a uma cirurgia do cérebro, e era necessário o quê? Que se congelasse o cérebro para que pudesse ocorrer aquele procedimento. Está lá o médico, meticulosamente mexendo ali, operando aquele cérebro congelado, naquelas condições necessárias para a cirurgia, até que em dado momento, um dos instrumentos do médico atinge uma certa área do cérebro, e o paciente que estava ali, anestesiado e com o cérebro congelado, começa a cantar uma música qualquer. Começou a cantar uma música, e todos ficaram, como assim? O cérebro está congelado? A pessoa, aparentemente, não pensa? Não tem como ela trazer dela um histórico, né, se aquele corpo está em condições inertes. E naquele procedimento continuou fazendo a cirurgia, de repente ele toca em uma outra posição do cérebro, e eis que a pessoa que estava ali com o cérebro congelado canta uma outra música. Então eles começaram a analisar mais profundamente acerca do cérebro. E descobriram que o cérebro é uma glândula que é como um computador que decodifica as informações daquilo que vem da mente. E a mente não estaria ali naquele corpo físico, estaria em algum lugar, em algo, né? Subjetivamente a eles, considerado como alma ou espírito. Isso vem de encontro ao que a doutrina espírita nos ensina. Aqui Allan Kardec estudou, decodificou todo o processo de informações de uma pleiade de espírito, que vem nos informar que a sede da mente é no espírito. O espírito é
o ser pensante da criação. E o corpo, sem estar ali com o espírito, não sobrevive. O espírito sobrevive sem o corpo físico. Então, a ciência vem caminhando lentamente nas suas pesquisas de encontro àquilo que a doutrina espírita nos ensina. Então nós aprendemos o quê? Que o pensamento dimana da mente, a sede da mente é no espírito, que é o ser pensante da criação, que é o princípio inteligente. Por que aconteceu aquilo na cirurgia? Porque como o organismo ele é um sensor nervoso, né, que pode ser instigado por toques, por alguma coisa que atinja aquela sensibilidade e que promova alguma ação locomotora, momentaneamente aquele cérebro, aquele organismo, aquela glândula trouxe do reservatório da mente o que estava apto a ser feito naquela informação através do pensamento. Deu para entender isso? Mais ou menos? É bastante complicado esse sistema, a gente entender assim, rapidamente algumas palavras. Mas nosso objetivo é mostrar essa profundidade de conceito que a doutrina espírita nos traz acerca do pensamento que dimana do espírito, que dimana da mente, que faz sede no espírito, né? Então, nós somos os seres pensantes da criação. Como acumulamos patrimônio ali? Como acrescentamos valores ali? Né? Através do processo da reencarnação, o espírito se liga a um corpo físico que vem transitar no corpo terreno, no campo terreno, no mundo. E no mundo, nós vamos coletando informações em todos os sentidos, de todas as espécies. Seja no bancos escolares, seja na educação familiar, seja nas situações que vemos e que fazemos reflexões e conceitos. Só que tudo aquilo que trazemos do universo e acumulamos de patrimônio para o espírito, isso se traduz na qualificação em que damos à condição do nosso pensamento. Então, tudo aquilo que absorvemos no universo, vamos levando aos nossos espíritos, que vai o quê? Peneirar ali de acordo com o acúmulo de patrimônio que nós temos, de valores que nós temos, que nós acumulamos no espírito, para fazer exportar ao universo através do pensamento. O pensamento é essa energia frequente, constante, que nós emanamos para o universo. Por isso que Jesus dizia aos seus discípulos: meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Nós somos filhos de Deus, que herdamos dele os atributos do pensamento e da inteligência. Deus pensa, Ele cria. Nós pensamos, nós criamos. Em tudo. Tudo que a gente possa imaginar, a gente pensa para criar. Então nós somos os seres criadores. Vós sois deuses, disse Jesus. Podeis fazer o que eu faço e muito mais. Quanto Jesus fazia, quanto ele ensinava, quanto ele executava, nós podemos fazer à medida o quê? Que nós introjetarmos valores em nós, que seja capaz de qualificar o nosso pensamento ao mesmo nível de Jesus. Estamos muito distante disso, mas ele mostrou que somos capazes. Esse é o primeiro ponto positivo. André Luiz, no livro Ação e Reação, e no livro Evolução em Dois Mundos, ele nos fala o seguinte, que o pensamento é essa energia que dimana do espírito, que ganha o universo, com as qualidades daquilo que nós temos. Esse pensamento,
E eu vou falar um exemplo aqui, uma situação, nós já falamos numa outra palestra, mas como a palestra é contingente ao pensamento, quem não viu naquela, ouve agora. Ele fala o seguinte: a velocidade da luz é cerca de 300 mil quilômetros por segundo. Então, notem bem, 300 mil quilômetros por segundo é a velocidade da luz. Para vocês terem uma ideia, se nós pudéssemos distender um fio daqui, ligado a um interruptor, com energia, daqui à Torre Eiffel, em Paris, que dá cerca mais ou menos de 25 mil quilômetros, 25 mil quilômetros, e colocássemos uma lâmpada lá na outra extremidade, se batêssemos aqui o interruptor, a lâmpada quase que imediatamente acenderia lá. Porque é 1/12 da fração de segundos referente à velocidade da luz. A velocidade daqui seria 25 mil quilômetros, daqui a Paris, e a velocidade da luz é 300 mil quilômetros, né? 12 vezes mais do que a velocidade, do que a distância que eu preciso. Então, 1/12 de segundo, ela acenderia a lâmpada lá. O André Luiz nos diz o seguinte, que nosso pensamento tem a velocidade de cerca de 360 mil quilômetros por segundo. Isso quer dizer que a velocidade do nosso pensamento é muito mais rápida do que a velocidade da luz. Algumas vezes a pessoa tem um parente no exterior, ou em algum lugar, ou pensa em alguém que está muito longe, e pensa firmemente na pessoa, fala, puxa, mas eu estou com uma saudade daquela pessoa, nossa, estou pensando nela direto aí. Quando acaba de registrar isso, não dá 2 minutos, a pessoa liga. Aí ela falou, nossa, fulano, você não morre mais, eu estava pensando em você. É a justificativa que nós damos. Você não morre mais que nós estávamos pensando em você. Não. A sintonia, o pensamento é uma energia tão forte, tão potente, que é capaz de fazer sintonias, vincular aos mecanismos que saem de outra pessoa, no mesmo processo, que tenhamos afinidade. E esse processo é plenamente viável, isso acontece. A pessoa é capaz de perceber lá. Então, em relação a essa velocidade do pensamento, o André Luiz nos diz o seguinte, que o pensamento, quando sai da mente para o mecanismo físico, para o computador que vai decodificar esse pensamento, ele vai fazer o quê? Vai passar ali pela glândula pineal, que é uma glândula que nós temos aqui na base do hipotálamo, bem aqui nessa parte da caixa craniana, aqui para cima e bem aqui nessa direção, no meio da cabeça. Tem uma glândulazinha que até algumas décadas atrás a ciência achava que aquilo não era para nada. A doutrina espírita vem nos falar que essa é nosso histórico espiritual, que ele vem, busca por ali, através da mente, que vai buscando esses valores. Então é o acúmulo de patrimônio que nós fazemos diariamente. É o nosso histórico. É aquilo que nós compomos, aquilo que somos. O ser que nós somos. Muito bem. Então ele traz o pensamento por ali, e dali começa a se espalhar pelo corpo espiritual, que é o perispírito, que é o que liga o corpo físico ao espírito, é o corpo intermediário. E nesse corpo espiritual estão os chakras. E o André Luiz nos fala que esse pensamento, quando ele começa a passar por todos os setores, chakra frontal, laríngeo, cardíaco, gástrico, esplênico, etc., até ganhar o universo, ele passa muito rapidamente nesses chakras, buscando ali, coletando ali, em cada chakra, aquilo que lhe tem de referência. Não vamos estudar todos os chakras aqui, que não daria tempo, mas vamos nos deter no cardíaco. O chakra cardíaco é aquele que a gente guarda o sentimento, a emoção, a nossa sensibilidade. Quando ele passa ali, ele vai carregando também consigo aquilo que acumulou ali. E ele ganha o universo. Muito bem. Nos diz o André Luiz o seguinte, que aquilo é o que nós temos de bom, que temos no nosso interior, que lançamos no universo. Aí vocês vão perguntar,
Nossa, mas quantos bilhões de pessoas fazem isso? E nós fazemos frequentemente, porque nós não conseguimos parar de pensar. E quantas pessoas ruins que estão pensando mal e pensando numa série de coisas. Como acontece? Como fica o universo? Vamos analisar rapidamente o universo. Nós estamos lançando um monte de energia no universo e que vai acabar congestionando. Isso vai acabar acumulando, de certa forma, em algum lugar. Vez ou outra, a espiritualidade superior pega os espíritos inferiores que fazem um trabalho braçal, entre aspas, que vai proporcionar uma forma de mecanismo de remover aquilo que eles chamam de miasmas do espaço. São aqueles pensamentos carregados, aquela energia densa que está lá. Então vão provocar na forma de vai se reverter para as nossas necessidades, porque nós pensamos, nós colaboramos com esse manancial de energia negativa. Então vai se reverter contra nós na forma de enchentes, de tsunamis, terremotos, maremotos, qualquer desequilíbrio da natureza vai estar contido ali nesse processo de limpeza do universo. Se isso causa ao universo esse mecanismo, o que causa em nós? Diz o André Luiz o seguinte: todo pensamento que dimana de nós, que faz esse processo, antes de sair de ganhar o universo, marca em nós com a mesma força e intensidade que nós pensamos sobre aquilo, sobre algo. Então, se eu penso mal de alguma pessoa e de alguma forma eu faço um critério pesaroso de ódio, de rancor por aquela pessoa, antes de atingir a pessoa, vai atingir a mim primeiro. Vai me marcar. Ok? Me marcou, o que vai acontecer? Aquilo, se for uma situação muito grave, vai levar algum tempo para aquilo se dissipar e se transformar numa expiação para nós. Mas se foi um pensamento rápido, tal, passou e depois esquecemos, aquilo ficou marcado, isso vai se tornar em nós uma enfermidade corriqueira. Nós vivemos submersos em bilhões, trilhões de bactérias e nós às vezes ficamos preocupados aí que a gente tem que se proteger, passar álcool, passar não sei o quê. Não adianta. Porque o mal não é o que vem de fora que nos atinge, é o que sai de nós que nos afeta. Então, essa enfermidade corriqueira, essas enxaquecas, essas gastrite, tal, vai afetar. Um pensamento rancoroso de ódio vai afetar o sistema cardíaco, a bílis. Algum processo nosso vai acabar sendo afetado por conta daquilo. E não é imediatamente, eu pensei mal aqui, daqui a pouco 5 minutos vai acontecer. Não. Quando menos a gente espera, quando a gente está mais preparado para suportar, aí vem assim aquele mal. Aí você está lá em casa, mexe comigo, estou quietinho, estou com dor aqui, não sabe nem de onde ela veio, de onde ela procede. Mas plantamos ela algum tempo atrás. Esse é um dos efeitos do pensamento. O segundo, de quem pensamos. Se pensamos mal de alguém, desejando mal para alguém, por ódio, por rancor, aquilo em nós sai de nós com uma certa força. Quem proporciona essa força é a nossa vontade. Por isso que vocês veem tem uma obra chamada Pensamento e Vontade, de Ernesto Bozano, e tem alguns outros livros, alguns outros textos chamados Pensamento e Vontade, porque eles estão muito associados. Por quê? Porque a vontade que nós temos de que aquilo que nós pensamos se torne realidade, ela vai sair de nós com uma potência. Aquele pensamento vai virar um dardo, onde a vontade vai ser o vetor que vai dar direção e intensidade. Então, se o nosso ódio de alguém for tão grande, tão intenso, vai me marcar quando sair, mas quando sair vai sair com uma força
com uma intensidade que vai atingir a pessoa a quem direcionamos. Ah, mas é assim, mas e o outro que pensa de mim vai me afetar? Eis a questão. Tanto a pessoa a quem pensamos, como os que pensam de nós, se não estiver preparado, vai ser sim afetado. O que é estar preparado? É estar blindado. Blindado. Então vamos falar para os senhores o que acontece quando nós falamos que vira um dado que vai lançar para a pessoa, mas e marca na gente de alguma forma. Nós vamos falar alguma outra coisa que acontece com o pensamento, que vocês vão perceber agora essa situação. O André Luiz nos fala o seguinte, que quando nós pensamos e pensamos mal, ou pensamos firmemente em alguma coisa, quando isso sai e vai sair de nós, além de marcar o nosso tecido perispiritual, com a intensidade ou com o sentimento com que nós lançamos, vai marcar ao nosso redor, porque criamos ao nosso redor, com os pensamentos que dimanamos, uma atmosfera em torno de nós. E vai afetar a nossa aura, que é aquela, usando um termo que vocês conhecem, vai afetar a nossa aura com o formato daquilo que imaginamos. Por exemplo, a pessoa quer muito intensamente uma coisa, então ela fica pensando naquilo. Eu queria uma casinha, tanto para livrar de transtorno, de aluguel, aquilo. E quanto mais ela vai pensando aquilo, aquilo vai se idealizando, vai formando na aura dele aquela que chamamos ideoplastia. É a fotografia do pensamento. Notem bem, é o nome que se dá subjetivamente também, porque não tem como fotografar o pensamento. É uma forma para a gente entender como ela se idealiza em nós. Então, cria aquele formato na aura daquela necessidade ou daquela vontade que você tem, vai se formando ali. Se vai acontecer ou não, é outra coisa. Está vinculado a outros quesitos. Merecimento, prova constituída, que nós elaboramos, que não tem a necessidade daquilo. É outra situação. Estou falando isso para vocês, para você não sair daqui amanhã, ficar pensando, eu queria ganhar na Mega Sena. Aí você, o Antônio mentiu, eu estou pensando tão firmemente, eu não ganho. Vai ficar formatado lá, mas não quer dizer que a gente vai ganhar, porque esse acontecimento só vai estar no plano material se estiver implícito nos quesitos das nossas necessidades, porque isso passa por todo um departamento, não é departamento de situação, departamento em nós, do nosso perispírito, do histórico que nós temos ali, se está constituído ou não. Ok? Mas só para vocês terem ideia dessa ideoplastia, como acontece. Mas agora note uma situação. André Luiz fala no livro Mecanismo da Biogenuidade, e eu não aconselho nenhum dos senhores a ler, quer dizer, assim, eu pelo menos eu falo com bastante reserva disso, porque é um livro de uma linguagem muito difícil, é um livro de uma... Eu vou contar uma história que tem lá, mas ele não é um livro de histórias, tá? É um livro de conceitos muito, muito difíceis e seria muito complicado para a pessoa que não tem uma estrutura, uma base bem solidificada na doutrina espírita, dos seus valores, ler um livro desse, tá? Mas muito bem. Ele fala ali a respeito de um homem que ele tinha uma amante. Quando ele estava em casa com a esposa estava lá fazendo os afazeres dela, de casa, e ele estava lá sentadinho no sofá, escutando uma música, e o pensamento dele estava viajando na amante. Como que ele está com você? Imaginando tudo aquilo. Quando a Luiz nos fala. E o que acontece? O pensamento vai. Se o receptor estiver na mesma sintonia, e certamente estará, o que acontece?
ele traz mentalmente a criatura para perto de si. E existe uma propriedade nessa constituição, dessa helioclastia, que, entre aspas, ele consegue materializar aquela pessoa dentro da casa. Não é que vai estar um corpo físico lá, abstratamente, mas ela vai estar presente, porque o campo mental criou isso. Aí, essa sintonia é tão forte, aí o Zap de repente chama: ah, estou livre. Ele dá um jeitinho: ô, mulher, eu vou ver uns amigos jogar bola, tá, tô indo, tô atrasado, tchau. E vai, né, encontrar amante. Quem ficou na casa? O que o campo mental criou. Fica a presença daquela mulher e vai passar a importunar. Não é que a mulher vai chegar e falar: olha, eu estou aqui só, mas não é isso. Vai importunar porque é um campo energético. É um campo energético. E o campo energético mental, ele é muito intenso, gente. Vocês não têm ideia. Alguns dos senhores aqui já teve a oportunidade de ir num presídio, visitar alguém? Já foi? Muitos anos atrás, o senhor lá, é espírita, o senhor lá, mandou a gente para ir lá fazer oração. E eu ia. Eu fui muito bem. Graças a Deus, aprendi muita coisa. Sim, mas o campo mental, quem tem sensibilidade, chega num campo mental desse, consegue sentir exatamente isso. Uma angústia, uma tristeza profunda. Vocês não têm ideia. Um manicômio. Alguém já foi num manicômio? É profundamente doloroso, gente. Eu falo isso para vocês. É profundamente doloroso. Profundamente. A pessoa que está lá, está com os pensamentos perdidos e ela fica sem norte. Quando pega uma pessoa assim que está estabilizado mentalmente, ela se apega na criatura e fica como se aquilo fosse a sua tábua de salvação. E a atmosfera mental ali é muito dolorida, é muito angustiante. Não é por ver o estado da pessoa, não. Eu mudo o polo. Muitos dos senhores, creio que a maioria, já estiveram numa igreja, num templo, numa casa espírita. Pode chegar e sentir quando entra aqui, nossa, leveza, parece que você deixa os problemas lá fora. Porque a atmosfera aqui é outra, é trabalhada pelos nossos irmãos espirituais, que fazem o quê? O trabalho da limpeza pesada, para tirar os miasmas pesados que está aqui e jogar lá fora, para esse ambiente ter uma atmosfera mental tranquila. Então, aquilo que a gente tece para o nosso pensamento é isso. Quando o André Luiz fala que a velocidade do pensamento é 360 mil quilômetros e passa por todos esses chakras, tá? E quando eu quero falar para os senhores, se eu chegasse aqui e falasse para vocês: se preparem que eu vou dar a palestra. Eu estou pensando na palestra toda, vocês não estão entendendo? Não vão entender, porque vocês não conseguem captar o meu pensamento. É preciso que eu condense essa energia para que vocês, através do aparelho fônico de vocês, que é um campo mental mais denso, vocês possam absorver. Então eu tenho que me expressar com a fala. Quem faz isso é o nosso aparelho fônico, nosso chakra laríngeo, que faz essa transformação, que condensa essa energia daquilo que eu estou pensando em palavras para que vocês possam absorver. Se eu quiser demonstrar, e muitas vezes eu preciso demonstrar, como eu estou fazendo aqui, movimentando os braços, isso aqui não é automático, não.
em conjunção com aquilo que eu estou pensando, a necessidade de demonstração, para que vocês possam sentir com mais nitidez a intensidade daquilo que eu estou falando. Então eu estou demonstrando em atos. Eu condenso as palavras um pouco mais e vai aparecer os atos. Há um provérbio antigo que diz: dos pensamentos surgem as palavras, das palavras os atos, dos atos os hábitos, dos hábitos o destino. Quer que eu repita? Do pensamento surgem as palavras, das palavras os atos, dos atos os hábitos, dos hábitos o destino. O que isso quer dizer? Quer dizer que na primeira condensação é a fala, na segunda condensação é o ato. Se eu penso a mesma coisa sempre, se ele for inferior, se ele for, por exemplo, palavras chulas, palavrões, etc., eu crio as palavras, sempre vou estar lançando essas palavras no universo. Se eu lanço essas palavras, é um ato que eu estou fazendo diante do universo que eu pertenço. Se eu faço isso sempre, eu crio um hábito. Se eu crio o hábito, eu crio o meu destino. Destino é lei de causa e efeito. Se eu lanço ao universo um quesito, um potencial inferior, vai se reverter a mim esse potencial inferior. Esse é o destino. É lei de causa e efeito. Você fica um provérbio antigo, um provérbio chinês antigo, vem coadunar os conceitos e valores que a doutrina espírita nos ensina. Então, aquilo que eu penso é aquilo que eu estou lançando no universo, de uma forma ou de outra, seja em palavra, seja em atos, tá? Mas eu vou constituindo em mim um hábito. Se eu tenho o hábito sempre de pensar negativamente, de analisar, de julgar, de criticar, de censurar, de condenar, eu estou criando uma atmosfera de terror no universo. Mas antes de afetar o universo, estou afetando a mim mesmo. Então, o pensamento é essa potência maravilhosa que todos nós possuímos. O pensamento é força criadora. Mas para a gente se atentar a isso, e para a gente saber utilizar isso de melhor forma, de melhor grado, o que a gente tem que fazer? A gente tem que nos alimentar, tem que introjetar no nosso espírito valores, para poder, quando pensar sobre algo, ele ir lá buscar na nossa caixa de reserva, daquilo que acumulamos de patrimônio moral, valores intensos para que possa trazer ao exterior. Então, se a gente vê algo que nos desagrada, uma situação, antes de condenar, a gente vai o quê? Buscar dentro de nós um conteúdo, se eu tenho um valor moral que faz entender que meu irmão, meu semelhante, ele pode cair em erro, em desgraça, ele pode cair em sofrimento, em angústia, por falta de conhecimento, por falta de evolução, eu vou ter mais tolerância, mais complacência com ele, porque eu tenho dentro de mim já guardado esse conceito, esses valores. Se eu coloco isso para fora, eu vou ser complacente com ele. Não é que eu vou alisar ele na cabeça dele e falar assim, não, continua assim. Não, não é isso. Mas se eu puder ajudar, de alguma forma, eu vou ajudar. Mas não serei eu a condená-lo. Razão pela qual Jesus, muito sabiamente, nessas situações, questionava: quem te nomeou juiz do teu irmão? Porque para ser juiz de alguém é preciso que a gente crie em nós um conteúdo moral que nos dê firmeza, nos dê sustentação, força de pensar, de que a gente, naquela situação dele, não cairia naquele erro. Nós estamos vivendo um momento na sociedade em que estamos condenando as criaturas
sem se questionar, sem se falar assim, se perguntar, se eu estivesse lá no lugar dele, como seria? Será que eu faria o mesmo? Será que eu não seria pior? Então, antes da gente julgar, a gente vai introjetar em nós valores. Só que quando a gente tiver valores, a gente não vai querer mais julgar. Esse é o modo de pensar de Jesus. Razão pela qual ele coloca no Evangelho, e Allan Kardec toma esse conceito com grande propriedade para colocar no Evangelho segundo o Espiritismo, o pecado do pensamento. Onde ele diz, em verdade vos digo, que todo aquele que olhar para uma mulher com olhos de cobiça, já cometeu o pecado em pensamento. Ou seja, lembrem, o pensamento passa por todos os chakras, mas sai primeiro pela mente até a glândula principal, onde vai distribuir para todas as glândulas. Antes de chegar no frontal, que é o que cuida da parte visual, que busca o mundo, antes de chegar aqui, dimanou com os valores que tem. Então, todo aquele que olha para uma mulher, e a recíproca é verdadeira, tá? A mulher quando olha para o homem, que olha com olhos de cobiça. O que é olhos de cobiça? Olhos de desejo, olhos de lascívia. Aquele que olha dessa forma, já cometeu em si o pecado por pensamento, ou seja, o pensamento saiu e foi até a pessoa, com aquele desejo, com aquela intensidade. Só não vai acontecer nada se bater lá na pessoa e não houver afinidade, não houver reciprocidade. Porque se houver, já está consumado. Então, insurge uma pergunta a nós. Tudo aquilo que eu penso, que não se consuma veridicamente, que não aconteça, a gente está errando? Segundo a justiça comum, não. Porque para ser condenado, ser acusado, é preciso uma prova cabal de que realmente aquilo aconteceu. Mas para a doutrina espírita, para o ensinamento de Jesus, para os conceitos que nós estamos aprendendo agora, não é necessário. Nós somos sim culpados, porque não temos, todo aquele que não tem o bem dentro de si, não consegue pensar bem. Só pensa bem quem se alimenta do bem. Então, tudo aquilo que não se consumou, que a gente tenha pensado de errado, não se consumou de alguma forma, porque não houve reciprocidade. Mas se houver, aquele que pensa em homicídio, aquele que pensa em traição, aquele que pensa em roubar, aquele que pensa em dilapidar o patrimônio do semelhante, aquele que pensa em passar a perna no semelhante, aquele que pensa em enganar, vai criando em torno de si esse estado mental. Só não acontece se não houver oportunidade. Se houver, fatalmente acontecerá. Então, nós temos que fazer as nossas escolhas. Jesus é o nosso guia, nosso modelo e guia. E a lei divina está na consciência. É o que nos diz a doutrina espírita. Muita paz em Jesus.